a Yom Yom para o dia 1 de Elul, Rosh Chodesh Elul, extraído de uma carta do Rebbe anterior, na qual ele nos relata a origem de um costume hassídico que no início se restringia aos Rebes, mas que posteriormente, inclusive na época do Rebbe anterior, isso foi propagado e instituído para aplicação por parte de todos os Hassidim. Então ele nos conta que quando o Tzemach Tzedek foi o terceiro Rebbe de Chabad, ele era neto do Rav Shneur Zalman, autor do Tanya. Quando o Tzemach Tzedek tinha 9 anos de idade, uma criança ainda antes do Bar Mitzvah, o Alter Rebbe, seu avô, Rav Shneur Zalman, lhe disse: eu recebi do meu mestre uma tradição. Quem era o mestre do Rav Shneur Zalman? O Magid Mezritch. Então, aqui o Alter Rebbe passava para o seu neto, ainda quando criança, quando ele tinha 9 anos de idade, uma tradição, um ensinamento que ele recebeu do seu mestre, do Magid Mezritch, que por sua vez ele escutou o Rav Shneur Zalman, quando ele ouviu do seu mestre essa conduta, essa prática. O seu mestre, o Magid Mezritch, contou que isso ele, por sua vez, recebeu do seu mestre. Quem foi o mestre do Magid Mezritch? O Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo. E o próprio Baal Shem Tov, quando passou essa conduta, esse ensinamento para o seu discípulo sucessor, o Magid Mezritch, o Baal Shem Tov disse que isso não é algo que foi inovado por ele, mas ele falou isso em nome do seu conhecido mestre. É sabido nos livros místicos que o Baal Shem Tov tinha revelações e ensinamentos que ele recebia diretamente do profeta Ahia Shiloni. Nos tempos anteriores à sua revelação, quando ele assumiu a liderança daquilo que iria se tornar o movimento hassídico, então durante um bom tempo o Baal Shem Tov vivia quase que em reclusão, e ele estudava e se aprofundava em ensinamentos de Torá, de Kabbalah, e ele recebeu revelações de Ahia Shiloni, desse profeta Ahia Shiloni, e ele fala que essa tradição que ele vai nos mencionar a seguir, o Baal Shem Tov também recebeu desse seu santo mestre, o conhecido mestre Ahia Shiloni. Portanto, o Baal Shem Tov recebeu isso de uma forma especial, por divina inspiração, transmitido pelo profeta Ahia Shiloni. Ele passou isso para o seu discípulo sucessor, o Magid Mezritch, que por sua vez relatou esse procedimento, essa conduta para o seu aluno Rav Shneur Zalman. E aqui se conta que o Rav Shneur Zalman transmitiu isso para o seu neto, que iria ser a terceira geração do Chabad, né? E no que consiste essa tradição? Que a partir do segundo dia de Rosh Chodesh Elul, que é o dia de hoje, o dia 1 de Elul, uma vez que o mês de Menachem Av também tem o dia 30, portanto nós temos 2 dias de Rosh Chodesh Elul, sempre quando há o dia 30 no calendário judaico, como o calendário lunar, e o mês lunar tem 29 dias e meio, e não podemos dividir o mês no meio de um dia, por isso, de forma alternada, em geral, os meses do calendário judaico, eles têm ou 29 ou 30 dias. Quando eles têm 30 dias, então nós temos 2 dias de Rosh Chodesh, o 30º dia do mês que está se finalizando, como o dia 1 do mês que se inicia. Então aqui ele nos fala que essa conduta se aplica a partir do segundo dia de Rosh Chodesh Elul, portanto o dia 1 de Elul, que é o dia que nos encontramos agora, que a partir do segundo dia de Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur, são 40 dias desde Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur, inclusive são os 40 dias finais que Moshe Rabbeinu pela terceira vez subiu ao Monte Sinai, dessa feita para receber as segundas tábuas da lei e o perdão divino completo pelo pecado do bezerro de ouro. Então a tradição, ela reza, ela diz que desde Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur deve-se recitar a cada dia, durante o dia, 3 capítulos de Teilim. Então, em geral, no mês de Elul, a gente procura acrescentar em todas as vertentes
do judaísmo, a gente procura acrescentar, incrementar, estudo da Torá, a tefilá, a reza com devoção, dar mais tzedakah, cumprir mitzvot com mais esmero, mas particularmente a ideia de acréscimo na recitação do Teilim, de Salmos, isso é algo muito poderoso, especialmente nesse período que antecede o novo ano, o início de um novo ano judaico, quando nós vamos ser decretados para um ano bom e doce, se Deus quiser. Então, nesse período, que é um período de tshuva também, de retorno a Deus, então se aumenta a recitação de Teilim, mas aqui de forma específica, um costume que vem desde o tempo do Baal Shem Tov e foi passado de mestre para mestre, que cada dia, a partir do dia 1 de Elul, se recite durante o dia 3 capítulos de Teilim adicionais. Nós costumamos recitar isso logo após a reza da manhã, em acréscimo ao Teilim, aos salmos que a gente já recita, por dividir os salmos em 30 partes, de forma tal que a gente conclua o livro inteiro de Salmos no espaço de um mês. Mas além desses salmos habituais que recitamos, acrescentamos mais 3 capítulos de Teilim cada um dos dias, e em Yom Kippur, até chegar no dia de Yom Kippur. E quando se chega no dia de Yom Kippur, nesse dia nós recitamos não apenas 3 capítulos, mas 36 capítulos. E com isso nós vamos finalizar os 150 capítulos do livro de Salmos. Como e quando são recitados esses 36 capítulos no dia de Yom Kippur? 9 deles são ditos antes do Kol Nidrei. Kol Nidrei é a oração que abre os serviços de Yom Kippur ao entardecer, no início da noite de Yom Kippur. Então, antes do Kol Nidrei, nós recitamos 9 salmos, outros 9, mais 9 antes de dormir, 9 depois de Musaf, da reza intermediária, já no dia seguinte, no meio do dia de Yom Kippur, e 9 depois da Neilá. Neilá é a quinta e última reza, que é dita unicamente no Yom Kippur. Então, outros 9, os 9 capítulos finais, são ditos depois da Neilá. Então, isso totaliza os 36 capítulos que são ditos em Yom Kippur. E com esses 36 capítulos, após os 3 capítulos que foram ditos nos 39 dias anteriores, desde Rosh Chodesh Elul até o Yom Kippur, nós completamos assim. Os salmos são ditos na ordem de aparição que consta no livro dos Salmos, e assim nós completamos o livro inteiro de Salmos mais uma vez. Ele nos diz que quem não começou no segundo dia de Rosh Chodesh, no dia 1 de Elul, que comece no dia em que se encontra, se ele soube disso, se lembrou disso apenas no dia 2, 3, 4, enfim, no dia que ele se lembrou ou descobriu essa conduta, então que nesse dia ele inicie essa recitação. E depois ele compense aqueles salmos que faltaram, que ele deveria ter dito antes, para completar o livro todo, então que ele compense mais tarde. E de fato esse é o costume hassídico entre Hassidim Chabad, que nós acrescentamos essa recitação no Teilim, a partir do dia de Rosh Chodesh Elul, durante o mês inteiro de Elul, e também durante os 10 primeiros dias do mês de Tishrei, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, de acordo com essa tradição que vem desde o Baal Shem Tov, que recebeu de Ahiah Shiloni, do profeta Eliau, que ele era mestre, enfim, do profeta Eliau também, e isso foi passado de Rebbe após Rebbe. Interessante que no trecho original que nos conta disso, se fala que o Tzemach Tzedek também, ele passou essa tradição para o seu filho caçula, que o Tzemach Tzedek tinha 7 filhos gênios, e cada um deles se tornou um grande líder espiritual, mas quem o sucedeu como Rebbe de Lubavitch, na cidade de Lubavitch, foi o seu filho menor, o Rebbe Admor Rabbi Shmuel, e também quando ele tinha o seu filho 9 anos de idade. Interessante, assim como ele recebeu essa tradição do seu pai, do seu avô, do Rav Shneur Zalman, quando ele tinha 9 anos, ele também passou isso para o filho caçula, que seria mais tarde apontado o Rebbe e seu sucessor, quando ele tinha 9 anos de idade. Por sua vez, também interessante que aqui, mesmo quando haviam alguns ou vários filhos, pelo visto os pais, avós, eles já sabiam encaminhar quem
quem seria apto e quem iria prosseguir essa corrente hassídica e quem iria sucedê-los e se tornar Rebbe. Então se diz que o Rebbe Maharash, o filho do Tzemach Tzedek, ele fez o mesmo. Ele pegou o seu filho do meio, Rab Sholom Dover, que mais tarde iria se tornar o quinto Rebbe de Chabad, seu sucessor, e também quando ele tinha 9 anos de idade, mesma idade, ele passou para ele essa tradição, dizendo para ele, olha, a partir do dia 1 de Elul, recite no dia 1 de Elul os salmos de número 1, 2, 3, no dia 2 de Elul, 4, 5, 6 e assim por diante, até chegar no Yom Kippur, quando são recitados os 36 capítulos. E o mesmo fez o Rebbe Rashab, o Admor Avshalom Dover, com o seu filho único e sucessor. Posteriormente, o Rebbe anterior, quando ele tinha 9 anos de idade, ele também passou para ele essa tradição, esse ensinamento, essa conduta hassídica que vem desde a época do Baal Shem Tov, que durante várias gerações ela ficou como algo que era praticado apenas pelos Rebes, pelos grandes mestres, pelos líderes hassídicos, mas a partir do Rebbe anterior ele divulgou e propagou isso, conclamando todos a fazerem isso, ou seja, que isso não se restringisse mais, que não fosse apenas um costume mantido pelos Rebes, pelos grandes tzadikim, líderes espirituais, mas ele divulgou e conclamou toda a comunidade hassídica e por fim, por extensão, a todos os Yehudim também agirem dessa maneira, acrescentando na recitação de salmos durante o mês de Elul e durante o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur.